Olá, querido irmão, graça e paz da parte do Senhor. Nós estamos começando mais um devocional, agora no Salmo de número 78. Como eu disse no devocional anterior, talvez você possa estar estranhando a minha vestimenta, mas eu gostaria de passar uma mensagem também com essa vestimenta, de que nós precisamos manter a normalidade, mesmo nesses dias difíceis que nós estamos. Talvez se você trabalha em casa, se você está em ritmo de home office e você está confinado, você às vezes será tentado a achar que você está de férias, que você está em momentos de lazer, mas você não está de férias, você não está em momento de lazer e você precisa manter a rotina, precisa trabalhar, precisa exercer a sua vocação. Você que é professor, não pare de ler, não pare de estudar, não pare de se aperfeiçoar. Se você estiver dando aula online, faça isso com esmero. Se você está trabalhando para sua empresa em casa, faça isso com responsabilidade. Portanto, não se entregue a um marasmo, a um sentimento de desânimo. Pelo contrário, fique firme. Então, essa vestimenta, como se fosse uma vestimenta de sair para fora, para trabalhar, para fazer as coisas, para poder ir para a igreja, eu estou vestindo para poder passar essa mensagem para você, que você não pode se entregar ao marasmo nesses dias. Vamos olhar para o Salmo 78. Nós não iremos ler o Salmo 78, ele é um dos maiores salmos das Escrituras. Vamos ler apenas dois versículos desse salmo. O versículo 1 e o versículo 2 fala assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O título que foi dado a esse salmo, de fato, foi muito acertado. O título é A Providência Divina na História do Seu Povo. E de fato, quando diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca, é porque Asaf aqui, ele vai narrar aquilo que nós chamamos de teodiceia, que é a forma como Deus se relaciona com o seu povo, é a forma como Deus se mostra diante do sofrimento humano, como Deus se relaciona conosco. Isso também é chamado de teodiceia. Quando nós falamos de providência divina, nossa confissão de fé assinala que tudo está sob o controle de Deus. Deus controla todas as coisas e o nome que é dado a isso é a sua divina providência. Deus não tem plano B, Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido por nenhum de nós em nenhuma situação, Deus não fica desesperado diante das coisas, Deus não tem dificuldade para ouvir bilhões de orações ao mesmo tempo, Deus não tem dificuldades para poder ver todos os cultos que são prestados por nós na terra ao mesmo tempo. Deus, como diz o profeta Isaías, está assentado num alto e sublime trono. Deus está assentado. Quanto haja pandemias, dificuldades, haja problemas dos mais diversos, Deus está assentado. Deus está na sua posição e de lá ele controla todas as coisas. Neste salmo, Asaf começa a narrar o relacionamento e a providência de Deus para com o povo de Israel. Deus começa chamando Abraão, diz para Abraão que dele faria uma grande nação, dá um filho para Abraão na velhice, quando ninguém imaginava que Abraão e Sara pudessem ter um filho. De uma forma surpreendente, Deus dá um filho. Deus abençoa a vida de Isaac. Quando todo mundo pensava que o primogênito seria, de fato, aquele que seria o abençoado, Deus muda tudo e Deus abençoa Jacó. Jacó era um enganador, um impostor. Deus transforma Jacó. Deus usa José, manda José para o Egito, e lá do Egito Deus retira o seu povo 450 anos depois. Depois ele tira esse povo com mão poderosa contra o maior império daquela época. Deus tira um povo moribundo, um povo maltrapilho, 600 mil homens
fora as mulheres, as crianças e os estrangeiros, mais de 1 milhão de pessoas. Deus tira esse povo da terra do Egito, guia todas essas pessoas pelo deserto, faz com que eles passem pelo Mar Vermelho, em terra seca, e depois, quando o exército de Faraó vem atrás, Deus fecha os mares novamente e todos morrem. Deus cuida desse povo no deserto, mandando alimento. Deus faz com que esse povo entre na terra prometida depois de 40 anos de escola no deserto, ensinando eles. Deus vence as batalhas. Deus é esse Deus que foi providenciando todas as coisas, cuidando do seu povo. Deus estabelece Davi no trono. Deus diz que depois da descendência de Davi viria o Salvador, até que nasce Jesus Cristo numa aldeiazinha em Belém, dentro de uma manjedoura, de forma totalmente improvável, indefeso, e ele de fato era o Filho de Deus. Ele morre na cruz do Calvário como um ladrão e é sepultado e ressuscita ao terceiro dia, porque ele de fato é Deus. E ele começa a usar pessoas improváveis, discípulos fracos, homens iletrados. Deus chama um assassino, perseguidor da igreja como Paulo, transforma esse homem e esse homem começa a pregar o evangelho. Através de comunidades cristãs pequenas, espalhadas pela Ásia, em Tessalônica, em Colossos, em Filipos, em Corinto, igrejas pequenas, indefesas, muitas sem pastores, apenas com alguns irmãos anciãos que cuidavam. Essas igrejas começam a se espalhar, começam a pregar o evangelho e o evangelho chega até nós. Depois de mais de 10 perseguições durante o Império Romano e outras tantas perseguições ao tempo da igreja, na história da igreja, e aqui estamos pregando o evangelho. Tudo isso é a providência de Deus. Deus cuida do seu povo. Essa é a mensagem do Salmo 78. Deus cuida de todos nós. Não se esqueça disso. Você pode estar passando pelas maiores dificuldades, mas saiba, alguém já passou por dificuldades igual à sua ou talvez pior. E em todo o tempo, Deus esteve com o seu povo. Ele é fiel para conosco. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Faça-nos entender a Tua palavra e entender que o Senhor é conosco. O Senhor é Deus sobre todas as nossas dificuldades. Abençoe cada um dos meus irmãos, que eles possam continuar firmes, sabendo que o Senhor está com eles em todo o tempo. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa e até o nosso próximo devocional.